Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de ensino religioso. Quem fala aqui é a professora Adriana, da Escola Municipal Linaldo Cavalcante de Albuquerque, localizada no bairro das Indústrias. Hoje eu escolhi como tema para a nossa aula um conteúdo muito interessante, muito bom para ser abordado por nós e por vocês aí em casa e por toda a família. Algo para que a gente possa pensar e refletir. O conteúdo se chama intolerância religiosa. Já ouviu falar? Sabe o que é intolerância religiosa? Então vem comigo para essa aula. O que é intolerância religiosa? Intolerância religiosa é o termo usado para exemplificar a incapacidade de aceitar e respeitar a religião ou crença de outros indivíduos. O que é que eu posso dizer para vocês sobre a questão de intolerância religiosa, dessa definição? Uma pessoa que não aceita o crer do outro, que não aceita a fé do outro. Vamos a mais. O que causa a intolerância na sociedade? A intolerância, seja de qualquer espécie, raça, religião, opção sexual, política ou cor, fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, as religiões do Candomblé e Umbanda, trazida pelos africanos escravizados ao Brasil, também são motivos de intolerância. Olha só, se a gente fosse falar hoje nas maiores religiões que são atacadas, que são discriminadas pela questão da intolerância, eu posso dizer a vocês que são as religiões de Umbanda e Candomblé. Mas, professora, quer dizer que outras religiões não são feridas, não são machucadas? Sim, são. Nós também temos as outras religiões que também são feridas e machucadas. Há pessoas que têm pronúncias verbais que maltratam muito o ser humano. Tem uns que falam, só vive na igreja, é barata de igreja. Outro diz, só vive com o pastor. O outro diz, só vive direto nessa casa missionária. Ah, só vai para essa escola dominical o tempo inteiro. Que coisa. Ah, vê se daí não tem nem religião. Esse aí é do mundo. Esse aí não crê em nada. São tantas vezes palavras que nós falamos que fere, que machuca o outro. Então a gente tem que parar e pensar que muitas vezes essa maneira de falar é uma agressão verbal e que pode machucar o fé, o acreditar do outro. Vamos adiante. Existe uma lei sobre a intolerância religiosa. O Brasil é, ao menos teoricamente e do ponto de vista jurídico, um país laico. Nós respeitamos, enquanto Estado Nacional, as predeposições estabelecidas nos direitos humanos, no artigo 5 da Constituição Federal de 1988, também assegurada a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Vamos lá para isso. Quando eu falo que o Brasil é um país laico, eu estou dizendo que é um país em que aceita, né, em que respeita toda a forma de crer, todo o credo. Eu respeito. Eu tenho que respeitar. Mas nem todo mundo faz isso. E isso é que é o triste da história. É isso que a intolerância religiosa causa. Um mal para o outro. E esse mal, ele traz muitas consequências para aquele que é ferido. Para além da garantia constitucional e do pacto estabelecido pela ONU, pelo meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe a Lei de número 9.559, de 13 de maio de 1997, que em seu primeiro artigo prevê a punição para crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quem praticar, induzir ou incitar a discriminação por conta dos motivos citados pode ser punido com 1 a 3 anos de reclusão e aplicação de multa, apesar da clara ofensiva de punição garantida pela Lei 9.459/97
Não há uma lei específica para tratar somente de casos de intolerância religiosa. Aí você pergunta assim, professora Adriana, quer dizer que se eu cometer um ato de intolerância religiosa com alguém, eu ferir, eu machucar, eu destruir, porque olha só, essa questão da intolerância ela é tão séria que há pessoas que elas não conseguem aceitar o credo do outro. Daí vem as ofensas verbais e também vem a questão da violência, viu? Que ela pode ser até física. Eu vou trazer também aqui para vocês umas imagens que vocês vão ver que são assim muito fortes, mas verdadeiras. Há pessoas que destroem os templos dos outros. Há pessoas que matam por nome da religião. Essa é a mais pura verdade. É difícil ouvir, mas é verdade. Acontece todos os dias. Olha esse outro slide. Como cometemos intolerância religiosa? Manifesta-se por meio de discriminação, ofender, agredir, discriminar. Tudo isso que eu falei para vocês agora. Olha que imagem que eu trago para vocês. Dá uma olhadinha nessa imagem. Diversidade cultural religiosa. Olha que lindo. Os vários crer, as várias fés, as formas de vestimentas. Olha que beleza cultural do diverso. Olha para essa imagem que tem as mãos, trazendo vários símbolos religiosos, de religiões diferentes, de vários crer. Gente, não tem nenhum problema em crer diferente. Não tem nenhum problema em ser, em acreditar. Não tem nenhum problema nisso. A única coisa seria apenas o respeito. Nós deveríamos respeitar o próximo. Intolerância religiosa no estado da Paraíba. Vamos ficar aqui em João Pessoa? Vamos findar aqui? Vamos ver se aqui no nosso estado existe isso? Será que na nossa cidade existe intolerância religiosa? Pois é, existe sim. E o maior número de casos são agressão física, tentativas de homicídio, igrejas destruídas e pichadas e agressão psicológica. Por quê? Na maneira em que eu cometo a intolerância religiosa com alguém, eu falei para vocês das várias formas de violência, né? Verbal, psicológica. Então, assim, há pessoas também que ficam só falando, ó, fuxicando, falando do outro, maltratando, ó, só vive ali. Aí o outro vai dizer, que pessoa horrível, não gosto de ficar perto daquela pessoa porque ela é daquela religião. Mulher, aquela dali, hein? Vixe, não, na casa dela só vive uns tambor batendo. Eu acho que isso não é coisa de Deus, não. Sabe o que não é coisa de Deus? É você está falando. Não é coisa de Deus você não ter conhecimento. Nós precisamos conhecer para poder falar. Porque quando nós conhecemos algo, aí sim nós temos argumentos para dizer, olha, eu não gosto de tal religião, eu não concordo com tal assunto, porque isso eu acho que não é certo, porque me fere. Então, quando eu tenho o conhecimento, aí sim eu posso argumentar e falar. Mas quando eu não tenho, eu não posso falar, porque eu não conheço. E outra coisa, discordar é correto. Portanto, desrespeitar não. Você tem o dever e o direito de respeitar o crer e o credo do outro, certo? Vamos lá, meus amores, dá uma olhadinha agora nessas imagens aqui. Existe um templo de religião de Umbanda e Candomblé que foi destruído. Outras pessoas de outra determinação religiosa foi lá e destruiu. Existe uma segunda imagem, também pertencente ao cristianismo, de uma senhora que ela foi agredida na rua porque ela estava em oração. Existe também outra imagem de uma igreja que foi totalmente destruída as imagens dessa igreja. Isso é intolerância religiosa. É o tema da nossa aula. Olha só que coisa triste. Seguindo adiante, eu vou falar para vocês de uma informação que eu tive agora, que aqui na nossa cidade de João Pessoa existe um fórum, certo? O Fórum da Diversidade Religiosa. Esse Fórum da Diversidade Religiosa, ela tem como objetivo principal reunir diversas crenças e expressões religiosas em prol da construção de políticas públicas ao combate à intolerância,
o respeito à diversidade e a construção de pactos para a cultura de paz. O que me chamou muita atenção nesse fórum da diversidade religiosa é que eu tomei também conhecimento que a nossa cidade de João Pessoa, ela tem uma lei específica para a intolerância religiosa. Olha lá o número da lei. Existe a lei municipal de número 13.519/2017. Uma lei recente, mas que tem uma força muito grande. O que é que eu posso dar para vocês como informação desse fórum? Existem mais de 30 religiões presentes neste fórum, mais de 30 líderes religiosos juntos. É possível? É sim. Eles estão lá para discutir melhoras, buscar meios para ajudar pessoas que sofrem da intolerância religiosa, acolher essas pessoas, direcionar elas, até fazer um boletim de ocorrência, né? Porque se é um crime e a pessoa pode ser punida por isso, então o fórum vai dar todo o abraço, vai dar todo o acolhimento para que as pessoas possam ser direcionadas para poder resolver esse problema que não pode existir, certo? Qual o número, professora Adriana, que eu posso ligar se alguém cometer uma intolerância religiosa comigo, com meu vizinho, com alguém da minha família? É o Disque 100. O Disque 100 é um número que você vai ligar para que você possa denunciar injúrias contra a intolerância religiosa. Injúria religiosa, ela é crime, viu? A pena varia de 3 anos de prisão com multa e não tem direito à fiança. É um crime que é inafiançável, certo? E as pessoas ainda acham que intolerância religiosa é bobagem. Eu deixo agora um outro slide para que você reflita e pense sobre ele. Dá uma olhadinha lá. Aceitar é uma escolha sua. Respeitar é um dever de todos. Dá uma olhadinha nesse slide, reflete sobre o que eu estou falando para você e preste atenção. Aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos. Essa é a mensagem que eu trago para vocês nesta aula de hoje. Gente, vamos aprender a respeitar, vamos aprender a respeitar. Para finalizar a minha aula de hoje, sobre esse conteúdo de intolerância religiosa, nesse mundo que as pessoas não respeitam o outro, onde a gente está aqui para respeitar, eu vou usar para vocês alguns trechos de uma poesia de Braulio Bessa, que diz assim: respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais, fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, viu? Seja corações. De todas as crenças, de todas as cores. Se transforme, pratique o bem, seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito, não precisa ser perfeito. Olha aqui, se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Respeite o próximo, respeite o crer do outro. Um beijo para vocês e encontro com vocês numa próxima aula. Tchau!